Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença. Agradecemos ao Senhor por mais este privilégio, ó Deus, deste dia de vida, da saúde que o Senhor tem nos dado, das bênçãos e das vitórias. E eu peço ainda perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e peço também a cura divina para todos aqueles que estão enfermos e necessitados das bênçãos do Senhor, que o Senhor abençoe os lares, as famílias, dando vitória a todos. E que nós também tenhamos a inspiração para fazermos, realizarmos mais esta programação
para a glória do nome santo e bendito do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos. A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 47. São João 6, verso 47. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é republicado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp e assim que a programação é publicada no YouTube, simultaneamente também ela já vai para os grupos de WhatsApp. E caso qualquer irmão deseje fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, deixando seu nome para que nós possamos criar o teu contato. E aí, na outra programação seguinte, você aceitando naturalmente, não é? Aí você já recebe, então, no seu WhatsApp esta programação, não é? E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. O nosso tabernáculo está localizado ali nesse endereço e os nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom, que fica bem ali em frente aos antigos barracões da Sadia, no bairro Boa Vista, não é? Próximo ali do complexo penitenciário Ataliba Nogueira. E os cultos são realizados aos sábados, no horário das 18h30. Todos são bem-vindos. Venha e adore juntamente conosco, não é? Muito bom, então. Agora, nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, São João capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém. Vamos chegar aqui no 57 e vamos parar, não é? Versículo do 47, né? Até o 57, deve ser isso que nós lemos, não é? Muito bom, então. Agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir chama-se Bate Coração. Esse hino é interpretado na voz do saudoso cantor Jair Pires, não é? Então, nós vamos ouvir esse louvor para a glória de Deus e também para o nosso enlevo espiritual. Depois que ouvirmos este louvor, que adorarmos ao Senhor com este louvor, então nós voltaremos para darmos continuidade no estudo da mensagem que está em apreço, que nós temos começado já e ela já está aqui quase para o final, não é? Essa mensagem que nós estamos estudando, que é poder de transformação. E certamente nós vamos ser abençoados através desta porção da bendita palavra da mensagem de Deus, não é? Ouçamos então e meditemos. Bate, 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 coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, meu coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra Ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender.
A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor aceite a nossa adoração, não é? E agora nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 261. Você já ouviu o nome da mensagem, Poder de Transformação, não é? Então vamos aqui a partir do 261. Disseram: nossos pais comeram o maná no deserto. Veja, pentecostais está certo. Veja, eles realmente tinham passado por todas as experiências e nossos pais comeram o maná no deserto. Então ele está fazendo uma comparação aqui, não é? Ele disse: e então todos eles, estão todos eles mortos. Morte é separação eterna. Eles nunca se levantarão novamente, apesar de terem passado por todas estas experiências, figuradamente falando. Eles tinham falado em línguas, isto é, ele está dizendo que ele está falando isso, mas de uma maneira figurada, não é? Eles tinham falado em línguas e dançado no espírito e tudo mais. Mas quando chegou a hora do confronto entre a palavra, entre dois profetas, um deles na palavra e o outro fora da palavra, ambos profetas. Bom, aqui certamente ele está se referindo a Moisés e Balaão, não é? Os dois eram profetas. Em um trecho anterior aqui desta mensagem, nós estávamos lendo que Balaão era um profeta falso, mas a unção que vinha para ele era verdadeira, era de Deus, não é? Então ele está mencionando isto agora aqui. Quando houve aquele confronto entre os dois profetas, Moisés e Balaão, vocês compreendem? Digam amém. A congregação diz amém, que é uma nota do editor, não é? Um na palavra e o outro fora da palavra. Ambos profetas, provado que eram profetas, mas um estava com a palavra. Vejam, falsos ungidos nos últimos dias. Vejam, um profeta, ambos profetas, um na palavra e um vindicado pela palavra, e o outro não era vindicado pela palavra. Caim e Abel. Então ele começa a mostrar que sempre tem dois na terra, o verdadeiro
e o falso. Tinha Moisés e Balaão, tinha Abel e Caim, tinha Isaac e Esaú, não é? E assim por diante. Tinha, aqui neste caso, que ele está dizendo então, Moisés e Balaão, não é? Vamos então em frente. Novamente estão vendo os dois falso e verdadeiro? Muito bem. Agora nós temos a mesma condição novamente. Ele está querendo nos conduzir a isso, a entendermos isso, não é? Que agora nós temos também, nesse nosso tempo presente, a mesma condição, o verdadeiro e o falso evangelho, não é? Mas cada um deles apodreceu no deserto e pereceu. A alma deles está morta e perdida, e eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja, e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer, mas aceitaram um falso mestre. Agora ele está falando de Israel, não é? Que eles estavam fazendo tudo assim, literalmente, tudo o que eles deveriam fazer. Ir na igreja, orar e cantar e tudo, não é? Mas acontece que eles aceitaram um falso mestre, o qual não era vindicado pela palavra, para ser provado que estava certo. Ainda assim, ele era o doutor em divindades e tudo mais que queiram mencionar referente a um verdadeiro profeta, mas não estava espiritualmente provado pela palavra e pelos sinais de Deus, e eles pereceram no deserto. Pessoas justas, honradas, religiosas, morreram e nunca estarão no céu. Isto é uma coisa um tanto difícil para se assimilar, para se compreender, não é? Se eram pessoas honestas, pessoas honradas, por que não entrariam no céu? Por que estariam perdidas, não é? Porque deram ouvidos a uma falsa pregação, um falso profeta e assim por diante. Então, nunca estarão no céu. Estão vendo onde temos de caminhar? Compreendem? A congregação diz sim. É uma nota do editor aqui. Não deixem isto passar despercebido, igual como nos tempos em que a palavra semente de Noé levantou uma transformação flutuante da terra para o céu. Às vezes o profeta aqui fala alguma palavra assim um pouco difícil de entender o que é que ele está querendo dizer, não é? Mas aqui é o seguinte, e ele disse, igualmente nos tempos de Noé, que levantou uma transformação, preste atenção nisso, uma transformação flutuante da terra para o céu. O que será que foi essa transformação que Noé levantou da terra para o céu? A transformação flutuante foi a arca, que era feita de material terrestre, madeira e betume e coisas assim. Então, Noé construiu a arca com utensílios, com coisas, né? Assim, materiais da terra. Mas
quando veio a prova, aqui nós não poderíamos dizer a prova do fogo, não é? Aqui veio a prova da água. E quando veio a prova da água, aquilo subiu como representando o cristão que vive aqui nesta terra, como todos os demais vivem, mas depois essa transformação de quem vive aqui na terra, olhemos isto, ela sobe para o céu, não é? Que é nada mais, nada menos que o tipo de um cristão. Parecia loucura para as pessoas ter uma pequena seita como Noé tinha. E ele lhes disse, assim diz o Senhor, Deus falou e virá uma chuva. Então era muito difícil para o restante das pessoas acreditarem nisso. Foi por isso que Noé somente conseguiu salvar a sua própria família. Você pensa que essas coisas são mera coincidências? Não, não são mera coincidências. Noé conseguiu salvar somente a sua própria família. E o profeta disse que a igreja de João Batista tinha só 6 membros. Olha isto, não é? Somente 6 membros. Tinha Zacarias e Isabel, José e Maria, e mais 2, que eu não me lembro agora, mas eram 6, não é? Depois você vai fazer as contas, você vai se lembrar. Então, agora aqui neste caso, parecia que Noé estava em uma seita. E, no entanto, ele conseguiu colocar dentro da arca somente 8 pessoas. Somente a sua família. 267. A ciência e os instruídos e religiosos daquele dia disseram, veja, esse velho charlatão, ele está ficando velho, sua mente está variando. Veja, mas ele estava certo. Porque, na verdade, a ciência dos dias de Noé era mais avançada do que a ciência dos dias de hoje. Você sabe disso, não é? Você que já estudou, que é estudante, sabe disso. Que a ciência dos dias de Noé, eles construíam uma múmia, eles balsamificavam uma múmia, não é? E ela permanecia por 1000 anos, às vezes, ali. Era uma ciência mais avançada do que a que temos hoje. Veja, mas ele estava certo. Quando ele disse que ia chover, Deus havia dito que ia chover, mas a humanidade nunca havia visto chuva na vida deles. Eles não sabiam o que era chuva, porque a terra era irrigada por um vapor que subia da terra e depois descia, não é? Então, vamos em frente mais um pouco aqui. Veja, mas ele estava certo, Noé, porque ele era um profeta vindicado. E então, no tempo do fim, sua mensagem foi verdadeiramente vindicada. E por que o Senhor Jesus Cristo mencionou Noé? Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Não é? É bom que nós observemos estas coisas. Se o meu irmão que está me ouvindo, a minha irmã que está me ouvindo, é um crente espiritual, pare e medite nestas coisas. O que ele iria fazer? Ele transformou da terra para a glória
por meio de uma arca da palavra que estava pregando, foi transformado. A pulverização científica apodreceu. Os demais, juízo adentro, eles apodreceram sobre as águas do juízo do dilúvio. O que as pessoas estão tentando fazer hoje na grande era científica de instrução, a igreja Éden restaurada ao seu Éden, condição científica, ao invés da palavra, isto é, o que é que elas estão querendo fazer, não é? Estão vocês exaltando a palavra de Deus? Estão as pessoas tentando exaltar a palavra de Deus? Ou estão elas tentando exaltar a si mesmas? Qual dos dois, me pergunto, a igreja? Sua semente deformada, programa de conhecimento, tem causado que a raça toda, novamente pela ciência, seja cientificamente ignorante da palavra de Deus. Cientificamente ignorante da palavra de Deus. E ele repete isso aqui, essa afirmação, não é? Esse é um grande bocado, não é? Mas eles são, você diz, não pode ser. Foi quando Jesus veio, o dia em que Jesus veio, aqueles homens conheciam essa palavra de Deus somente pela letra. Agora, se você puder observar, presta atenção numa coisa. Toda vez que Deus faz algo na terra, um grande evento, ele faz de uma maneira sobrenatural e incompreensível à mente humana. Quando Jesus veio, como é que foi mesmo o nascimento dele? Uma virgem concebeu. É claro que era muito difícil alguém acreditar naquilo. Como poderia uma virgem conceber? Mas foi assim que Jesus veio. E Noé também foi de uma maneira incompreensível à mente humana. E assim por diante. Você vai observando então que sempre Deus trabalha desta maneira. Somente pela letra o povo está tendo conhecimento hoje. Não conheciam, certamente, porém eram ignorantes quanto a quem ele era. Quando viram Deus nas asas de uma pomba realizar e fazer exatamente o que disse que faria, e ele fez exatamente o que a palavra disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Porém, ele fez exatamente como a palavra disse que ele faria. E eles eram homens científicos naqueles dias, mas cientificamente ignorantes para pecar voluntariamente. Vamos mais um parágrafo 273. A consciência havia cegado, deixa eu ver se é isto mesmo que está separado aqui, né? Não. A concupiscência havia separado. Eles necessitam da palavra de Deus para lhes mostrar, para mostrar a sua nudez. Em Apocalipse 3 diz: aconselho-te que de mim compres colírio
que teus olhos vejam, ou seja, sejam abertos, para que vejas tua nudez. O colírio é a palavra de Deus, a cura dos olhos que o traz das coisas naturais do mundo e o transforma pelo poder de Deus para a sua presença. Então você vê, você diz, eu cego fui, mas vejo já, perdido e ele me achou, veja, seria diferente. Isso é o que o chamado da igreja é hoje. Aconselho-te que de mim venhas comprar colírio para os teus olhos, para que possas ser ungido com meu colírio e então vejas. Bom, eu vou parar aqui porque já deu o nosso tempo, não é? Nós chegamos ao parágrafo 275 e, se o Senhor permitir, em nosso próximo programa, nós daremos continuidade a partir do parágrafo 276. E nós vamos ter uma palavra de oração agora. Grande Deus e Pai bendito, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, por mais esta vez podermos estar reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com essa grande congregação espalhada pelas partes, por todas as partes por aí. Que o Senhor Deus abençoe a todos, dando vitória, dando a bênção que cada um precisa, a cura divina, a solução dos problemas, o emprego, se alguém está desempregado, e libertação para os oprimidos, nos lares, nas famílias. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém, amém.